Olá pessoal, Anderson Espínola na área. Hoje vamos com mais um episódio do Que Pilates Fisioterapia. Temos hoje duas convidadas e temos duas profissionais também aqui do estúdio, que é a doutora Karen e a doutora Alexia. Vou deixar elas a se apresentarem. Olá, pessoal. Eu sou a Letícia, fisioterapeuta, formada há 1 ano e 10 meses. Trabalho no Keep Pilates há 2 anos e meio. Trabalho com neurofuncional também. Faço atendimento home care. E é isso. Olá, eu me chamo Karen, eu sou formada há 2 anos, estou na equipe Keep Pilates tem 1 ano e meio mais ou menos, tenho especialização em ortopedia, sou formada em Pilates também e atendo mais nessa área mesmo, atendo alguns pacientes no consultório lá do estúdio. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Verônica, sou paciente oncológica em remissão há 6 anos e 6 meses e estou aqui para contar um pouquinho da minha história. Estou no estúdio que Pilates há 6 anos, curtindo bem essa equipe e aproveitando os benefícios que o Pilates trazem para mim. Então, pessoal, como vocês já ouviram, a Verônica já está conosco já há 6 anos. Passa muito rápido, né, Verônica? Sim, muito rápido. E hoje é o nosso bate-papo. Ela já relatou aqui que é paciente, tá? De CA. Então a gente vai trazer a nossa realidade tanto de atendimento ao público dentro de um estúdio de Pilates, tá? Então, Verônica, a gente quer saber um pouquinho, né? Claro que a gente já sabe a sua história, mas é bom relembrar e eu sempre relato para todos que é importante vir de vocês, porque só você que passa. A dona Marli daqui a pouco está conosco aqui, só ela que passou. Claro que Deus com vocês e os familiares de Sim, vocês. Nós passamos simplesmente uma pequena etapa e sim. essa pequena etapa para mim e para nós aqui como profissionais é mega importante, tá? Então conta um pouquinho pra gente. Bem, em 2018, em exames de rotina, eu fui diagnosticada com câncer de mama e foi uma coisa bem por um acaso. Não foi o básico de todo mundo que faz ali o toque e descobre. Eu simplesmente estava me preparando para sair de férias quando eu tomei uma vacina de febre amarela e ali começou um que se chama de íngua, né? Popularmente conhecido como íngua na axila. E como eu já estava em vias de fazer exame de rotina, eu fui procurar um médico para saber por que estava acontecendo aquilo ali. E ele me indicou que eu fizesse uma ultrassonografia da axila. E nessa ultrassonografia da axila, o profissional perguntou se, já que eu estou aqui, eu posso puxar para a mama? Eu falei, pode. E nisso ele encontrou um pequeno ponto ali na mama e ele me aconselhou que eu voltasse na ginecologista e pedisse um encaminhamento para um mastologista. E foi o que eu fiz no mesmo dia, foi tudo muito rápido. E ao chegar no mastologista, foi logo pedido uma mamografia e ali deu que possivelmente podia ser um nódulo cancerígeno, né? Fui encaminhada para biópsia e esse pequeno nódulo, que era do tamanho de um grão de arroz, ao ser furado ali para fazer a biópsia, ele aumentou de tamanho. Porque, como os médicos dizem, o câncer de mama ele não é só o câncer de mama, ele tem nome e sobrenome. Então, eu tive um câncer de mama HER2 positivo para estrogênio. Essa proteína HER2, ela se multiplica muito rápido, então ele é considerado um câncer agressivo. Voltei na mastologista com o resultado da biópsia e ela falou para mim: "Olha, você corre porque esse câncer ele é agressivo. Ele tem um crescimento muito rápido". E a partir dali começou uma correria e começou uma coisa assim de tentar entender, né, o porquê que eu estava passando por aquele momento. De início foi muito desespero, foi muito choro, foi muito grito no travesseiro, até começar aquele processo dos exames e de tudo mais, foi bastante difícil. Só que eu digo que eu não tenho como falar de câncer sem falar de fé.
Eu lembro que no dia que eu recebi esse diagnóstico dessa mastologista, eu saí do consultório dela em choque. A minha nora estava comigo e quando ela falou comigo, corre, é agressivo, vai, até num tom meio rude que ela comentou, eu saí dali em choque com a minha nora me puxando porque eu não conseguia nem andar. E eu saí dali com um papel com 2 nomes de mastologista, 2 nomes de oncologista. E eu cheguei em casa, meu propósito foi, de início, não abrir para o meu filho, que na ocasião, no meu filho mais novo, que na ocasião tinha 16 anos, eu abri para toda a minha família, para ele não. E eu cheguei em casa, sequei as lágrimas e segui aquele dia. Meu marido foi trabalhar e eu lembro que nesse dia eu entrei pro meu quarto, literalmente eu me joguei no chão. Eu não sei como eu não me machuquei, porque eu me joguei no chão. E é aí que eu falo que entra a fé, né? E eu falei assim, Deus, se eu tenho que passar por isso, passa comigo. Me direciona em tudo e eu prometo que eu não vou indagar, discutir, tudo que acontecer nesse tratamento vai ser a tua vontade. Me direciona para escolher os médicos, os melhores lugares para fazer o exame, tudo que o senhor direcionar eu vou fazer. E eu adormeci ali. E no outro dia eu comecei, eu bati o olho naquele papel, escolhi um oncologista e um mastologista, e tudo foi acontecendo. Passei daquela fase daqueles exames dolorosos, cheguei até o oncologista, ele pediu os exames, passei por aquela fase. E quando o oncologista falou para mim que todo o tratamento que ia ser feito, né? E ali ele me explicou que eu tiraria apenas um quadrante da mama, que ia ficar tudo certo, tudo tranquilo. E eu fui seguindo tudo que tinha que ser feito. Fiz as primeiras 5 sessões de quimioterapia. O tumor praticamente sumiu, ficou resquícios dele. E quando eu cheguei no mastologista, eu descobri que ele não queria apenas tirar um quadrante, que ele queria tirar a minha mama esquerda toda, A mastectomia. fazer a mastectomia radical. E quanto tempo foi esse processo? Esse processo foi de abril, eu operei em novembro. Né? E sua cabeça nesse período, você dormia? Você conseguia se alimentar, se hidratar? Como é que era Olha, essa eu vou sua dizer uma rotina? coisa para você. Eu, como eu sempre falo, eu escolhi atravessar essa situação de uma forma positiva, tá? A minha família é bem louca. No dia que eu recebi meu diagnóstico, meu filho chegou do trabalho e todo mundo meio arrasado. Meu filho vira e fala assim: tá bom, gente, minha mãe vai se tratar, vai ficar tudo bem, agora vamos fazer um churrasco. E fomos fazer um churrasco naquela noite, entendeu? E ali eu senti que eu tinha que ser positiva por eles, pela minha mãe, sabe? E eu encarei de uma forma positiva, e eu acho que naquele momento que eu pedi a Deus para separar tudo para mim, ele separou um médico para mim, que não é um médico, ele é um pai. Ele é um grandalhão que, assim, ele é uma super pessoa, um super ser humano. Então eu consegui passar por aquilo ali de uma forma muito positiva, porque eu tinha muito incentivo da equipe que estava me tratando e eu optei por passar essa fase positiva. Mas além do seu pensamento, de você ter a sua fé, né? Nós termos a nossa fé, e as pessoas ao seu redor. Porque uma coisa é você ter ciência que você tem uma X patologia. Mesmo com você com 220 volts, acordando todo dia mega positivo, crendo em Deus, que nós cremos, nós servimos no Deus vivo, seus filhos, seu esposo, os parentes, como é que era essa relação? Você se esquivava? Você passava para eles realmente a realidade que existia? Porque existiam momentos que você estava sempre naquela parte positiva, porque Não, existe dias e dias. não. Como compactou a sua rotina juntamente a eles? Bem, eu não passava. O momento que eu estava mal era meu momento de me esconder no meu quarto e de ficar ali. Eu dificilmente eu passava. Eles acompanhavam, foram muito presentes. A minha mãe foi uma pessoa muito presente. O meu marido foi
incansável. Ele trabalhava à noite, ele saía do trabalho, me levava para quimioterapia e ficava ali comigo 5 horas, sentado numa cadeira do lado. Ele foi incansável. Chegava em casa, ele me ajudava e ele também sempre me colocando para cima. Às vezes eu não queria sair para caminhar, ele não, vamos caminhar. E meus filhos também, sempre ali, presente, acompanhando, né? Eu sinto que a família, ela, ela fica um pouco dividida, né? Ela fica um pouco dividida. Ela, ao mesmo tempo que, pelo menos a minha família foi assim, ao mesmo tempo que eu sabia que eles estavam sofrendo, eles não demonstravam para mim, eles me Uhum. apoiavam muito, sabe? Eles me apoiavam muito. Eu tive as minhas noras, que foram elas que passaram a máquina na minha cabeça, e ali naquele momento elas entraram assim num choro compulsivo, e eu mesmo sentindo aquela tristeza, né? Porque tá tudo, o cabelo tá indo embora, É um embora momento, né? Papai do Ali Céu me é. deu um lindão de presente, mas eu falava para elas, não chora, vai crescer. Vai nascer de novo. E hoje, quando elas estão falando meu cabelo, não reclama, não, porque vocês estavam chorando que estava raspando. Agora não reclama que tem que fazer um montão de cabelo, não. A gente vai brincando, entendeu? Aham. Mas realmente, para minha família foi assim. Eles não, eu sei que eles sofreram muito, mas eles não passavam para mim. Pegando esse gancho aí, nós estávamos conversando, né, Karen, sobre a questão do processo do paciente quando ele chega pra gente no estúdio. E a nossa dificuldade, cara, de receber um paciente, um aluno desse no estúdio de Pilates. Vê, ela tá conosco já há 6 anos. Né? O que a gente sente lá na hora? Sim, exatamente. É trabalhar não só a parte, né, de recuperação, né, fazer fisioterapia, mas trabalhar também a parte emocional com vocês. Por exemplo, lá vocês vão ter atividade com outras pessoas, é uma forma de vocês interagirem, uma forma de... E tudo isso vai trabalhando, né, com a cabeça, melhora. Essa questão de troca com a gente, né, profissional, mas podemos ser amigos também e fazer amizades lá, tudo. Bacana, né? Alex, aí essa questão dessa patologia tão ingrata que a gente entende, como é que funciona esse sistema, essa... Eu costumo falar, às vezes as pessoas podem achar que eu sou meio rude, mas é muito ingrata Sim, essa doença, mesmo tendo sim, você com os nossos pensamentos bem positivos. sim, E a questão da patologia em si. Sim, é porque a gente sabe que o câncer é uma doença bem agressiva e que sim, não tem uma cura ainda, entendeu? sim, Há muitos estudos e possibilidades, mas é, manter a confiança para esse paciente, fazer ele manter a confiança, é, eu acabo dizendo que a gente acaba trabalhando com o psicológico do paciente também, né? Como psicólogo. Porque a gente incentiva ele a estar ali, a não desistir, a ter uma esperança na cura, né? De poder sim. estar curado também. É bem complicado. Acho que é uma das patologias mais complicadas de trabalhar. O que me levou a procurar o Pilates, eu costumo dizer que a minha primeira sessão de Pilates foi no dia anterior à cirurgia. O meu oncologista, ele me colocou sentada na beira da cama e eu tinha ponto de fora a fora. Eu estava com 2 drenos e ele me colocou sentada na beira da cama e ele fez exercícios de Pilates comigo, ali naquela hora. E eu pensava assim, nossa, vai rasgar esses pontos. E ele, pai, bota a mão pra cá e bota a mão pra lá. Porque a gente tem aquela coisa de não posso mais mexer, não posso pegar peso. E eu costumo dizer que foi ali a minha primeira sessão. E o estúdio, ele me deixou muito à vontade, porque eu estava com uma região bastante sensível por causa da radioterapia e tudo mais. Então ali eu podia ser eu. Eu não precisava colocar, porque eu sou uma paciente não reconstruída, eu optei por não reconstruir a minha mama. E ali eu chegava com meu topzinho à vontade, podia fazer a minha atividade, né? E todo um cuidado, o Anderson foi quem me acompanhou do início. Ele tinha todo um cuidado de me mostrar que eu podia fazer aquela atividade ali sem medo e dando aquela E eu força. fui o primeiro, né? Você foi o Comecei a primeiro. tá Você te ficou comigo uns atendendo. 2 anos, eu acho.
Isso aí, foi isso mesmo. E ali eu não acreditava. Mas não doía, né? O que eu fazia contigo não doía, Não, né? eu não acreditava. Quando eu sempre gostei muito de tirar foto, quando eu olhava, eu falava assim, nossa, eu não acredito. Porque a gente, enquanto se fala de câncer de mama, de recuperação de câncer de mama, a gente vê, hoje até que está mudando um pouco, mas a gente vê pessoas que ficam praticamente Retraídas. retraídas porque não fazem uma atividade por medo, E o que né? te motivava a você querer evoluir, a melhorar, a se recuperar, querer bem a sua família? Porque é natural deles ficarem abalados e você tirar força da onde? O que te motivava? Olha, no início foi a fé. A fé foi assim, foi o que me levou. É claro que é como todo mundo fala, é uma doença muito ingrata. Todo dia você deita no travesseiro e se pergunta: quanto tempo mais eu tenho? Será que eu vou viver? E quando eu falei com Deus, eu falei: Deus, eu quero ver um neto. Eu quero ver meu filho se formar. Eu quero. Coloquei aquilo tudo para Deus. E aquilo ali me impulsionou a buscar por isso. Todos os dias, entendeu? Todos os dias. Então, eu tive também aconteceu um episódio que foi a minha nora engravidar nessa caminhada e eu tive ali esse presente que Deus nos deu porque eles não estavam esperando. Foi um presente que Deus me deu a mais para mim continuar nessa caminhada. E com relação à atividade física, eu precisava fazer porque eu tive um câncer positivo para estrogênio. Então eu tenho que ter um controle de peso. E o Pilates ele me trouxe essa ajuda na. E o Pilates, foi a indicação médica? Foi uma procura na internet? O que te levou para o Pilates? E outra pergunta, você acreditava com toda sinceridade, com o profissional quando estava com você, no caso era eu, mas no hospital passou outro fisioterapeuta. Por que eu te faço essa pergunta? Porque eu, Karen, Alexa, nós atuamos diretamente com todos os pacientes, independente da Sim. patologia. Isso é tão importante para mim, quanto para elas, quanto para você também, porque a gente vive numa globalização que é uma coisa muito exterior. Mas quando você chega para mim, chega para Karen, chega para Alexia, tá? Nós somos seres humanos. Olha o processo que você passou. Daqui a pouco a Marli vai estar aqui e vai estar contando a história dela. Você acreditava em mim como ser humano, como profissional? Você acredita neles quando está no estúdio? Porque isso faz muita diferença. Não nossa na minha vida profissional, mas eu como homem, elas como mulheres também como ser humano. Em primeiro lugar, vamos lá. Eu fui indicada a procurar uma atividade física. Porém, é como eu falei, eu fiz 15 sessões de radioterapia e a região ficou lesionada, né, dolorida. E como eu comecei logo, de poucos meses, 4 meses depois da cirurgia, eu fui indicada a procurar uma atividade física, então eu fiquei analisando as atividades físicas que eu poderia procurar. Ah, uma academia, musculação, crossfit. E antes você fazia alguma atividade física antes Eu do fazia diagnóstico? academia, Só só musculação? musculação, ginástica localizada, essa coisa assim. Tá. Então eu pensei assim, eu quero um lugar onde eu possa ficar à vontade. Eu quero um lugar onde eu possa ser eu e não uma aberração. Eu quero ser eu ali. E quando eu cheguei, eu conversei com ele. Eu falei, olha, eu quero fazer com meu topzinho, não vou usar nada agora, eu quero ficar à vontade. E me encontrei, né? Agora, com relação a esse relacionamento com os fisioterapeutas, nossa, foi assim, uma coisa assim que foi muito bom para mim. Você sempre me passou confiança, né? E até hoje eu passei pela Fernanda, e hoje eu tô com o Germano e a Ju, e vocês sempre me passaram confiança. Nunca foi aquela coisa de eu dizer assim, eu acho que eu não vou conseguir. Não, 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 então você não faz, não. Eles estão sempre ali para me A passar gente sempre confiança. fala que o paciente precisa tentar antes É, de falar que não vai isso aí. conseguir. Ah, não vou conseguir, já tentou? A gente precisa Isso. que vocês se sintam
todos iguais ali Isso. dentro, entendeu? A gente sabe que cada um tem a sua patologia, cada um tem a sua limitação, mas a gente nunca vai passar algo que você não Sim, consiga fazer. sim. A gente sempre tenta fazer isso. E a relação das fibras musculares, cara, que a gente costuma muito falar, relatar para eles na hora do exercício ali. Por mais que tenha um limitante, né? Claro que cada caso é um caso, tá? O grau de dor que você Sim. sente no encurtamento é diferente de um outro paciente. Isso não tem como a gente demarcar. Mas como que seria isso na hora lá de atender cada paciente? Bom, tem uma questão, por exemplo, os pacientes que chegam pra gente, o caso dela e da dona Marli, né, com mastectomia, tem a questão de cinesiofobia também, que é o quê? É o medo, né, do movimento, é o que ela estava falando. Então a gente tenta trabalhar de uma forma bem tranquila, claro, mobilizando, fazendo tudo certinho, trabalhando força, trabalhando exercícios aeróbicos também, porque é muito importante, porque nessa cirurgia, é uma cirurgia grande, né? Podem ser retirados alguns músculos importantes, podem ser acometidos, na verdade. Então a gente trabalha em tudo isso, tudo tem a relação, entendeu? Alexa, tem a relação da drenagem. Como é que a gente atuaria no caso? A Verônica Não ela tive. não Não teve fez a esse retirada. limitante, né? Não, Mesmo não, fazendo a mastectomia, você não não, fica com o membro não, superior não tem. edemaciado. Não. Já Mesmo ela não tendo tirado os linfonodos, a drenagem ela se torna importante até para prevenir o seroma no pós-cirúrgico também, entendeu? Por causa Sim, da eu fiz cicatriz eu fiz no no pós-cirúrgico eu pós-cirúrgico. fiz. Ajuda Imediato, também né? na questão da aderência do tecido, né? É, cicatriz hipertrófica, atrofiada, nessa questão toda. A drenagem ajuda muito. E no caso da dona Marli, que a gente vai falar, o paciente que retira os linfonodos. É essencial que seja feita a drenagem ali nesse paciente para que no futuro ele não desenvolva um linfedema. Cara, e a questão dos arcos de movimento, quando a gente atua diretamente, ou no Cadillac, ou no Barrel, ou com o Teraband, Uhum. eles têm muita dificuldade, porque assim, o público, a gente está conversando aqui, mas o público que está nos ouvindo, nos assistindo, eles não têm noção do que realmente é estar num estúdio de Pilates, ativar o músculo, como a Alexia falou, tem aquela aderência, Uhum. tá, daquele tecido, como que a gente vai levando isso para eles? Pode iniciar, né, com uma pequena dificuldade, sim, em elevar o membro, mexer, fica ruim, sim. Mas aos poucos, os pacientes mesmo, eles vão vendo, né, que vai melhorando. Eles falam assim, ah, tá soltando, eu tô conseguindo elevar mais. São algumas técnicas de mobilizações que a gente faz, ajuda. Tô com a minha amplitude muito reduzida. A gente vai trabalhando movimentos leves, assim. Eles começam a fazer, na outra semana eles eles mesmos observam que já está aumentando a amplitude. Ah, eu consigo levantar mais o meu Sim. membro, tá bem melhor. Eles falam, mas eu só consigo levantar até Até aqui. aqui. Não vai dar, não vou conseguir. Aí a gente fala, não, então você levanta até onde você consegue. E aí na outra semana eles já chegam, caramba, eu tô levantando mais. Aí a gente, o objetivo é O esse, objetivo cada é dia esse. você ir evoluindo Ganhar mais. mais amplitude e eles observam isso no dia a dia, nas atividades diárias do dia. Ah, hoje eu consigo pentear o meu cabelo melhor. Ah, hoje eu consegui pegar um copo no armário. Em decorrência do exercício, das atividades que a gente faz no Pilates, levantar o braço, tudo isso vai aumentando a amplitude e facilita no dia a dia, realmente. E essa relação da socialização, graças a Deus hoje a nossa empresa, né, o Que Pilates Fisioterapia, somos 8 total de profissionais, então sim, a troca de informação, a socialização, a gente Sim, vai para a brincadeira em ar sim. livre, a gente só não fica num estúdio em Presa. 4 paredes, a gente acaba criando vínculos, que eu acho que isso é sensacional. Com Eu costumo certeza. sempre falar em todos os podcasts aqui, a gente se forma muito generalista e a faculdade ela nos ensina a colocar uma barreira. Sim, não pode ter um contato além de profissional e paciente. Isso aí. Essa semana aconteceu um negócio bem legal lá no estúdio, que uma menina chegou, eu esqueci o nome dela.
aquela que tá com uma mãezinha com problema e ela cuida da mãe. E ela falou assim, a gente brincando bastante, e ela falou assim, gente, hoje eu vim pra cá, no meu intuito não foi o exercício, eu vim pra socializar, eu vim porque eu tava com saudade de vocês, entendeu? Então, realmente, eu acho que eu encontrei ali psicólogos, sabe? Não só terapeuta, assim, psicólogos. Eu encontrei pessoas ali que o Anderson mesmo acompanhou. Eu, eu estou em remissão há 6 anos e 6 meses, porém eu ainda sou considerada uma paciente oncológica pelo fato de que eu ainda tomo medicação por 10 anos. Então, eu ainda faço acompanhamento anual, então eu ainda sou considerada uma paciente oncológica. E o Anderson, ele acompanhava quando estava chegando, às vezes, as minhas revisões. É difícil, porque você não sabe o que você vai Apreensão. encontrar pela frente. Então, eu ficava para baixo, muitas Não, vezes, você mudava totalmente. A sua postura, sabe? entendeu? Aquela coisa de 220 que ela comentou no início aqui, que ela tava. Sim. Se você passasse por perto dela, você pegava uma energia e ia voar. Mas tinha dia. É isso que eu acho muito interessante, Verônica, porque tem semanas que a gente acorda e acha que é o super-herói. Sim, um dia desse eu joguei a toalha. Ninguém entendeu. E eu lembro que você tinha essa dificuldade em relação em perder peso. Sim, continua. Porque eu bloqueio estrogênio e menopausa e Os tudo mais e hormônios. Muita coisa. Quer continua. dizer, uma coisa relacionada com a outra, aí às vezes chega em casa, o filho está preocupado com alguma situação relacionada à faculdade, aconteceu alguma coisa no trajeto da sua casa, é, esse mundo louco que a gente Sim, vive. Então, sim, assim, tudo pode alterar nessa nossa vida, sim, nosso sim. cotidiano. Entrando nessa pauta, a gente já até escuta assim, hoje eu não vim pra cá. Aí, tipo, os alunos chegam, a gente repara, porque a gente convive, mesmo que seja 50 minutos, 2 vezes ou uma vez na semana. A gente acaba conhecendo o paciente, sabendo como é que é o jeito dele. E aí o paciente chega no estúdio pra baixo, triste, aí a gente comenta uma com a outra, ó, aquele paciente não tá muito bem hoje, não. Sim. Aí, daqui a pouco, tá no meio da aula, estão conversando, estão interagindo, aí o paciente começa a rir, aí ele vira e fala assim, hoje eu não vim pra cá pra rir, vocês já estão me arrancando um sorriso. E sai E de isso, uma outra forma, sim, né? Sim. sim, isso acaba motivando a gente mais ainda. Um dia a- desse eu joguei a toalha. Eu cheguei, tava lá e de repente eu. Não, parou. Fui lá, sentei no sofá e fiquei até o fim da aula. Entendeu? E o Pilates para você? Você indicaria as pessoas ou você faz o Pilates em relação assim, não, realmente eu tenho que fazer porque se eu não fizer isso vai ser ruim para mim? Ou é seu estilo de vida? Porque realmente através disso a gente costuma falar que o Pilates é um estilo de vida. As pessoas que fazem musculação é o hábito. Acordou cedo, escovou o Sim, dente, tomou banho, tomou café, a pessoa foi malhar. Independente do sol, independente da é uma chuva, rotina. independente da condição. Se está muito preocupado que vai ter prova, que está desempregado, que aconteceu alguma coisa no relacionamento, criou esse hábito na sua vida, é sua rotina. Eu sou a chata do Pilates. Eu indico pra todo mundo. Ah, tô com a imunidade baixa, faz Pilates. Eu tô com problema na coluna, faz Pilates. Sabe, eu super indico. Porque foi um divisor de águas pra mim. O meu nutricionista, ele fala, não, você precisa da musculação. Mas eu vejo ali todo o trabalho que acontece no meu corpo. Eu vou fazer 55 anos, eu não tenho problema nenhum em pegar um peso, eu tenho uma energia que, sabe, espero que continue assim por um bom tempo. Eu levei a minha mãe, estou muito feliz que eu levei a minha mãe e eu vi mudanças na minha mãe que, nossa, era um sonho dela. A minha mãe fazia tratamento com nutricionista, tomava isso e aquilo para engordar, mas não fazia nada, ficava E legal você falando da sentada. sua mãe agora, eu quero te agradecer desde já, porque assim, você confiou a sua saúde a mim, você confiou da sua mãe a mim, você confiou do Daniel a mim, Sim, e assim, não é só você, é. as pessoas que passam, as meninas que têm essa experiência E hoje também, eu vejo a são. minha mãe, sabe? Como a minha mãe tá evoluindo. Essa semana eu saí com ela para comprar roupa, ela, gente, eu comprei roupa, 2 manequins a mais. Eu falei, sua musculatura. Sabe, hoje a minha mãe sobe uma escada, hoje a minha mãe faz tanta coisa muito melhor. E foi difícil convencer, mas eu convenci e tenho visto, sabe?
E o meu próximo passo agora é levar meu marido. Eu vou arrastar ele Também é assim, difícil, né? mas eu vou levar. É porque as pessoas costumam ver a atividade física como um hobby, né? E eu costumo sempre dizer que a gente tem que colocar como obrigação, como se fosse um trabalho, que a gente é obrigado a estar ali todos os dias, entendeu? Ah, eu tenho que ir fazer. Porque se você não for fazer, se você não botar isso como obrigação, vai ter dia que você vai acordar, não tá motivado, não quer fazer. Eu sempre falo, o meu dia só acaba depois que eu faço a minha atividade física. Fiz atividade física é como se fosse um trabalho. Aí eu encerro meu dia, acabou. Entendeu? Porque aí a gente não coloca como prioridade, motivação, aí não gosto, não quero, não vou fazer e nunca faz. E bacana que você falou, porque quando vocês foram lá no estúdio, vocês começaram a fazer parte da equipe, eu perguntei para cada um de vocês: vocês fazem atividade física? Porque tem que começar de mim. Verdade. Se eu não cuido de mim, como é que eu vou cuidar da Verônica? Como é que eu vou cuidar das pessoas que, tipo, só quando quebra eu vou me tratar. Quando eu sinto uma dor, eu vou me tratar. Não é por aí. É até porque, assim, o público que a gente atende, ele está cansado. Muitas vezes eles não têm sonhos, eles não têm projeto. Na verdade, eles não acreditam mais por relação a dores, fatores de riscos. Porque independente do fator de risco, é tratável. A medicina está aí, está evoluindo, tá? Mas assim, ela precisa do ser humano. E a máquina não vai trocar isso. Isso a gente pode ficar despreocupado. As pessoas ficam me perguntando sobre a fisioterapia. Ah, mas está aí a robótica. Não tem problema. Não, e O olha, olhar, o toque, esse calor humano, o sentimento, esse carinho, essa dedicação que a fisioterapia tem, que o público do Pilates tem. O pessoal nem sai do sofá, né? Chega lá, toma um café. aquele sofá está concorrido, É precisamos uma hora de aumentar. aula e uma hora de Precisamos café. aumentar. A pipoqueira também, ela está bem Tem a concorrida. pipoqueira. Sem óleo, gente. A pipoqueira É, não tem óleo. sim. E olha que para mim não é fácil, tá? Eu vou ser sincera, porque eu faço uso do medicamento para bloqueio hormonal, eu bloqueio o estrogênio, eu comecei 5 anos com tamoxifeno, agora eu estou há 4 meses com anastrozol, e essas medicações, elas causam muitas dores. São muitas dores nas juntas, né? Muitos efeitos colaterais, bastante efeitos colaterais, e tem dia que realmente eu acordo, eu olho para o teto e falo, não consigo sair da cama. Mas eu vou tipo me arrastando mesmo. Eu vou me arrastando. E eu chego ali depois daquele estique e puxa toda aquela coisa ali e entra também o papo, que eu sou uma pessoa muito caseira e eu tô ali com todo mundo batendo um papo e eu saio dali renovada, sabe? Eu saio dali renovada. Poderia encontrar isso em outras atividades? Sim, com certeza. Mas Mas eu me você se identificou. encontrei, eu me identifiquei, sabe? Eu me identifiquei com aquele ambiente ali tranquilo, com aquela música ali ambiente, com aquele arzinho geladinho, me identifiquei com aquilo ali, É, sabe? sobre o que você falou. Karen, é questão de se identificar com o Pilates. A gente faz fisioterapia e ter o mundo à nossa volta. Sim. Se você se identificou a primeira vez que você fez o curso? Ah, com certeza. Assim, no curso é totalmente diferente quando você vai trabalhar com, mas no curso já é um abrangente, ali já é um indício de que aquilo você vai gostar ou você não vai gostar. E você entrando no estúdio de Pilates, você vendo aquilo ali, ver as evoluções, então, nossa, com certeza a identificação na certa. Bacana. E você, Alexa? Eu não gostava de pilates. Não gostava. Eu já sabia, Foi eu já sincera, Eu não sabia. gostava. Quando eu tive a oportunidade, foi até com o Anderson, a ser estagiária do Anderson no Pilates, eu fiquei Pilates, porque a gente, quando não vive o mundo do Pilates, a gente tem uma visão completamente diferente do que é o Pilates. Verdade. A gente olha na internet, vê no Instagram aquelas fotos das pessoas numa pose lá maravilhosa, e a gente Adoro. fala, ué, Pilates é pose? Pra mim, Pilates era só uma pose, né? Era só ir lá, fazer pose, pra facinho, eu consigo fazer. Hum, Depois que eu fiz o curso, tipo, eu me apaixonei no curso mesmo, porque eu cheguei aí fazer o estágio com o Anderson. Gostei da interação das pessoas, tipo, vi. Quando eu me aprofundei no Pilates, que eu fui fazer o curso, eu falei, gente, eu quero isso pra minha vida. Porque o Pilates, cara, de toda, tipo, a fisioterapia é maravilhosa, sim, mas dentro do Pilates a gente trata todos os tipos de doenças. sim, Na fisioterapia, a gente se especializa em alguma patologia ou em algum. A gente vai para uma área, tipo respiratória, ou a gente vai para neuro. No Pilates, a gente trata todas as patologias, todas as áreas da fisioterapia, entendeu? E aí,
amei, aí eu não quero mais sair do Pilates. É interessante que ainda tem aquela ideia de, eu ainda escuto muito, né? Aquela ideia do Pilates é coisa para velhinho, né? Uhum. O Pilates, e no entanto tá aí na mídia, em todo lugar, grandões que não conseguem nem acompanhar, né? Uma aula ali. E quando a gente sai dali sentindo cada músculo, sem ter puxado uma montanha de ferro, a gente vê como é interessante, né? Como essa mecânica do Pilates, ela é certeza. interessante. Eu tenho um problema na coluna, eu tenho uma vértebra fraturada, que foi num acidente de carro, e eu tinha crises, eu não passava um ano sem ter uma, duas crises. Ir para o hospital, tomar um coquetel de remédios e tudo mais. E nesses anos, nunca mais eu tomei um comprimido, assim, para dor. Fiquei, assim, uma semana inteira tomando um comprimido específico para dor na coluna. Isso foi, não cheguei para trabalhar isso, mas isso foi bom. Eu só sinto que deveria ser mais divulgado, né? E mais usado nessa trajetória, principalmente, assim, pela minha experiência do câncer de mama, que conforme eu disse, eu fui acordada com uma sessão de pilates. Ali eu pude ver a minha capacidade. Eu olhava para a cara do meu médico e eu falava assim, não é possível, esse cara tá maluco. Como que ele quer que eu toda costurada desse jeito, ele quer que eu levante o braço e encoste lá na orelha do outro lado. Você achava assim, incapaz? Naquele momento, Sim. menos de 24 horas depois da E cirurgia, eu acho que você foi até privilegiada de ter achado um terapeuta que fez isso com você, fez você levantar o mas foi braço. meu mastologista, que ele Sim. foi o meu cirurgião, Perfeito. e ele é um riponga, assim, doidão, assim, e ele chegou ali e ele fez a minha primeira sessão de pilates naquele momento. Eu não acreditei no que estava acontecendo, porque eu estava ali deitada, quietinha, sem me movimentar, então eu acho que tinha que, sabe, levar isso adiante. É porque o paciente tem muito na visão de que eu tô limitado, eu não posso Sim. fazer esses movimentos. Mas até mesmo na faculdade a gente já entende a importância de começar as abordagens com o paciente no leito, É, isso aí. após o procedimento, entendeu? Sim. Então, aproveitando que você falou que indica Pilates, que deveria ser mais, eu queria deixar para você essa palavra para falar para o público, essa indicação que realmente existe divulgações, sim, mas a importância do Pilates. E desde já eu quero te agradecer de coração por ter vindo conosco, aberto essa história linda. Agradeço a Deus por você estar aqui conosco. Tanto tempo, confiança, carinho. É o que eu falei, você, seu filho, a sua mãe estar conosco hoje. Eu agradeço muito a Deus por ter profissionais sensacionais do meu lado. Sim, eu digo que realmente é uma família, sabe? Porque nesse período todo é aquilo que eu falei. Cheguei ali em momentos super felizes, já cheguei triste, já cheguei para baixo, já chorei e sempre tinha ali um ombro amigo. Quer deixar um recado? Para Eu todos. para todos, aquilo que eu falei, eu sou a chata do Pilates, eu indico sim. Eu indico meu estúdio, sim. Eu digo que é meu porque nós somos uma família. E é bem interessante. É uma atividade física interessante. É uma atividade que você, de início, você não imagina os efeitos que você vai ter. Mas com o passar do tempo você vai observando. E eu sinto isso e eu vejo isso. E eu tenho, cada consulta que eu vou, principalmente com o meu mastologista, aonde ele me apalpa e ele fala assim para mim: que musculatura, que músculo legal, dá parabéns pro seu fisioterapeuta. Então eu indico sim a prática do Pilates para qualquer idade, assim, desde o momento que possa fazer para qualquer idade. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Karen. Obrigado, Alexa. Vamos Obrigada. para o segundo episódio, tá bom? Muito agradecido a você, tá bom? Obrigada, equipe. Tchau, Que a tchau. gente possa ainda continuar para muito mais tempo, se Deus quiser. Isso aí. Que é para quando eu chegar nos meus 10 anos, eu quero estar ali com a equipe comemorando. Maravilha.